Gente, nós queremos agradecer muito vocês que estão aqui presencial e você que está na sua casa assistindo o culto fé com a gente. Entra aí nessa atmosfera e creia que Deus tem algo extraordinário para a sua vida, para a minha vida. E nós não vamos sair daqui desse lugar sem receber de Deus aquilo que o Senhor tem para mim, aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Então hoje é uma noite especial, porque é uma noite de novos começos, de novos destinos. E nós estamos estudando a série Atos dos Apóstolos, gente. Essa série está entrando aqui para a história na nossa vida, para a história da nossa vida, está mudando a vida da igreja. E quantas profecias e quantas coisas têm acontecido no meio da igreja. Isso é lindo de ver. Deus operando, Deus abençoando, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Então, essa série realmente ela está mudando muitos conceitos, está trazendo revelações muito interessantes, revelações que vêm trazer entendimento para a nossa igreja caminhar debaixo dessa palavra profética. Então, abra comigo o livro de Atos dos Apóstolos. Nós estamos estudando os testemunhos dos apóstolos e o tema de hoje é a pregação de Estevão. Atos 7 e o capítulo 7, o versículo 1. Olha só, vamos ler alguns versículos aí para a nossa meditação. Glória a Jesus. Lê comigo aqui, vamos lá, gente. Então o sumo sacerdote perguntou a Estevão: são verdadeiras estas acusações? A isso ele respondeu: irmãos e pais, ouça-me. O Deus glorioso apareceu a Abraão, nosso pai, estando ele ainda na Mesopotâmia, antes de morar em Harã, e lhe disse: saia da sua terra e do meio dos seus parentes, e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Até aí somente. Curva a sua cabeça, feche seus olhos. Nós queremos honrar o Senhor, Pai, por mais uma noite, Pai, na Tua presença, por mais um culto fé, e diante da Tua palavra, Senhor, que é inerrante, que é infalível, que é, sim, a Tua palavra que transforma a nossa vida, porque a Tua palavra é a verdade, Pai. Nós Te louvamos pela Tua palavra, que o Senhor venha com revelação ao nosso entendimento, que o Senhor venha com graça, abrindo os olhos do nosso entendimento, para compreender tudo que o Senhor quer falar conosco. A partir dessa palavra, traz compreensão, Senhor, ao nosso coração, ao nosso entendimento e à nossa mente. Leva cativo, Senhor, em nome de Jesus, o nosso coração, a nossa mente. Tira toda distração, Pai. Essas pessoas que estão ouvindo a Tua palavra, não deixa que nada venha, meu Deus, tirar a sua atenção, Pai. Mas que a Tua presença e o Teu propósito essa noite se cumpra na minha vida e na vida do Teu povo, em nome de Jesus. Gente, nós estamos diante desse episódio de Estevão e nós tratamos aqui na mensagem passada, nós falamos ali do Sinédrio, né? Na primeira parte, que Estevão está pregando, que Estevão está ali falando e sendo assistido o seu discurso por toda a cúpula religiosa do Sinédrio em Jerusalém. E diante desse primeiro versículo, nós vimos o quê? O sumo sacerdote, a cúpula do Sinédrio, faz aquela pergunta que não quer calar. Qual foi a pergunta que eles falaram para Estevão? Estevão, essas acusações que estão falando de vocês, isso de fato aconteceu? Isso de fato está acontecendo, Estevão? Então, diante daquelas acusações que nós aprendemos aqui no domingo, diante de todo o suborno, de toda a perseguição, de toda a afronta, toda a perseguição que Estevão estava sofrendo, e agora está sendo levado diante do Sinédrio, diante das autoridades religiosas em Jerusalém, para ser julgado, para ser ouvido. E chegando lá, como a gente leu no primeiro versículo, capítulo 7, as autoridades perguntam para ele: então, Estevão, tudo isso que falaram a respeito de você procede? É exatamente isso que você está falando?
Então ali a cúpula dos religiosos, ela deu uma oportunidade para Estevão se defender, sabe? Para você ver como é que é. Estevão ali, diante daquela oportunidade, ele tinha duas opções: ou ele se defendia, ou ele se defendia. Não tinha outra opção. E Estevão ali, diante dessa pergunta, de tantas acusações que fizeram ele não optou por se defender. Pasmem que Estevão não optou pela sua defesa, mas vamos ver que ele optou por quê? Por pregar a palavra de Deus. Então, diante da oportunidade de se defender, é aquilo que nós pregamos domingo. Nós não fomos chamados para nos defender, porque se nós temos convicção, se nós temos certeza de quem nós servimos, logo nós somos convictos de quem nos defende. Então, nós não podemos nos preocupar com a nossa defesa. Nós não fomos chamados para estar nos defendendo, amém? Mas nós fomos chamados para espalhar a palavra da verdade. Toda e qualquer movimentação que você esteja fazendo que não seja a pregação do Evangelho, aquilo que desde a lei e os profetas estamos sendo orientados a nos movimentar na direção da pregação da palavra. Essa é a movimentação dos apóstolos. Essas são a movimentação dos discípulos. Então, diante de uma oportunidade que Estevão teve de se defender, ele optou por pregar a palavra. E que pregação, diga-se de passagem, gente. Estevão aqui nesse capítulo 7, ele põe para fora toda a sua profundidade em Deus. Um jovem, um discípulo muito jovem, mas com tamanha ousadia, com tamanha autoridade, tamanho conhecimento. Gente, ele citou ali, ele começa a citar de cor, lembrando que Estevão não está ali com o iPad, Estevão não está ali com o seu tablet, não está ali com a sua listinha, como eu estou aqui, ó. Estevão não está ali com a Bíblia aberta, não. Estevão está diante do Sinédrio, foi levado preso para ser interrogado pelo Sinédrio, e diante de uma oportunidade de defesa que as autoridades propõem a ele, ele decide a pregar a palavra. E que pregação! Quando você lê, ele começa a falar, gente, a citar textos inteiros de Gênesis, de Êxodo. Ele começa primeiro falando ali de cor, texto a texto, e uma pregação que encanta, que tira as pessoas assim do seu conforto, porque todo mundo vê uma tamanha sabedoria, uma tamanha autoridade, um tamanho conhecimento da palavra. Mas como que esse cara conhece tanto a Bíblia sem ler, sem estar com ela aí na mão dele e falando com tamanha autoridade? Ele começa a citar os textos, começa a citar Gênesis, começa a citar Êxodo, começa a citar os profetas, começa a citar os menores, os maiores, começa a falar de Abraão, começa a falar de Isaac, começa a falar de Jacó, e aquele povo ficou ali atônito, e pregando. Ninguém conseguia calar a boca de Estevão. Estevão pregando, e falando de Jacó, falando de Isaac, falando de Moisés, falando de Josué. Gente, se você lê em casa, você vai ver de tanta coisa que Estevão pregou para aquela multidão, diante daquele sinédrio. Gente, ele começou a pregar com tanta sabedoria, com tanta autoridade, que as pessoas ficaram perplexas, ficaram, não entendendo como ele estava sendo tomado por uma presença sobrenatural para trazer tanta informação e tanto conhecimento. Aí é uma pergunta que não quer calar essa noite: o que nós estamos preocupados? O que tem sido a sua preocupação? Será que a sua preocupação tem sido só em se defender das suas acusações, só em se defender dos seus dilemas? Qual é a sua preocupação? Qual tem sido hoje, no século 21, a sua preocupação? Porque nós estamos diante de um jovem discípulo do Senhor, com tanta ousadia, gente, com tanta profundidade, que dá gosto de ver o cara abrir a boca para pregar, gente. E aquele pessoal ali, olha, que ele estava diante do Sinédrio. Quem era o Sinédrio? O Sinédrio era a cúpula, o que tinha de mais, precioso ali para as autoridades israelitas. Então ali era só nata,
Ali só eram os mestres, os doutores, os escribas, só pessoas da alta patente. E diante de todas essas pessoas, Estevão, cheio do Espírito Santo, não se preocupou em se defender, mas sim em pregar a palavra. E a pergunta aqui não quer calar: com que você está se preocupando? O que você está tentando se defender? É isso que nós precisamos saber. Será que você está com esse desejo de pregar a palavra, assim como Estevão estava? Será que você tem dentro de você esses conhecimentos que Estevão tinha? Um jovem discípulo, sabe, que começou a pregar, levantar a história desde Abraão, e passou por Isaac, passou por Jacó, falou dos patriarcas, citou Êxodo, citou o cativeiro de Israel no Egito, citou o momento da perseguição dos filhos recém-nascidos, citou a perseguição a Moisés, citou o nascimento de Moisés. Gente, ele citou quase inteiro o Antigo Testamento, para você ver como que é importante hoje, no século 21, você ser um discípulo autêntico, que demonstra, não para a sua glória, mas para a glória do Senhor, que você tem conhecimento de Deus, gente. Qual que é a igreja que vai avançar em meio às suas perseguições? A igreja que conhece a Deus, a igreja que conhece a sua palavra, a igreja que está, sabe, investindo tempo na palavra. Observe que essa é uma coisa incrível que está acontecendo diante dos olhos das autoridades de Israel. Ninguém consegue acreditar que aquele moço cheio do Espírito Santo, com tanta sabedoria, com tanta autoridade, tanta ousadia, está pregando ali para os doutores da lei, está tirando o fôlego deles. Como é que eu consigo tirar o fôlego das pessoas se eu estiver cheio de mim mesmo, cheio da minha sabedoria humana, terrena? Não, se eu estiver cheio do Espírito Santo, as pessoas vão parar para te ouvir. Mas se você não estiver cheio do Espírito Santo, dificilmente as pessoas vão parar para te ouvir. É isso que estava acontecendo na vida dos apóstolos. As pessoas não só paravam para ouvir eles, mas as pessoas eram tocadas, eram curadas, eram restituídas, eram saradas, e grande alvoroço estava acontecendo na cidade. Então, gente, é muito lindo de ver isso. Nos versículos 11, ele menciona diretamente os patriarcas, vai mencionando, vai pregando, gente, ele vai cheio do poder de Deus, pregando e avançando, e aquela cena fica ainda mais crítica. A ira dos apóstolos, a ira dos fariseus, dos escribas e do sinédrio começa a aumentar, porque eles não suportam em ver o poder de Deus se manifestando na vida daquele jovem, daquele discípulo. Então é muito comum você se levantar em jejum, em oração, e começar a pregar a palavra, começar a pregar nos ônibus, começar a pregar na sua igreja. Vai ter retaliações, vai ter perseguição, vai ter pessoas se levantando, te indagando, vai ter pessoas te perseguindo, mas você não precisa desistir, você não tem que desistir. Você tem que sempre estar servindo a Deus, sabendo o seu propósito, da sua finalidade. E isso é muito lindo de a gente entender, de a gente estudar essa série, porque a gente vê, gente, a gente entra dentro da história. A gente começa a ler, começa a estudar, sabe, a particularidade de cada apóstolo, de cada discípulo. A gente vê quão grandioso é o Senhor Deus na vida desses homens. E qual testemunho eles deixam, qual exemplo eles deixam para a nossa igreja de hoje, para a nossa vida hoje. Então, como está a nossa profundidade na palavra? Estevão, um jovem, mas demonstrou ali tamanho conhecimento bíblico. E diga-se de passagem, de cor. Não estava com cola. Então, como é que está o tamanho, a profundidade da nossa profundidade na palavra? Como é que está? Como é que está a sua disciplina em conhecer a Deus, em conhecer a palavra? Como é que você conhece a Deus? A partir da sua palavra. Quando você começa a mergulhar na palavra, já é comprovada cientificamente, só de você ler a palavra, você já começa a ser curado, você começa a ter menos ansiedade, você começa a ter menos depressão, você começa a ter menos preocupação, porque a palavra, ela é o próprio Deus, ela é o próprio poder de Deus revelada. Então você precisa mergulhar e buscar essa profundidade de Deus para que você tenha e faça algo relevante nessa geração. Como que nós estamos marcando a nossa geração, gente? Nós como igreja temos marcado a nossa geração positivamente? Como você tem marcado a sua geração? Como você tem marcado a sua família? Como você tem marcado os seus filhos?
Será que você tem marcado seus filhos de forma que eles ficam deslumbrados com tanta presença de Deus, assim como o Sinédrio estava de boca aberta, olhando Estevão com a sua desenvoltura, com a sua intrepidez, sua ousadia, sua autoridade, seu conhecimento de Deus? Ou será que você está impactando a sua família negativamente, com obras da carne, com mazela de Satanás? Como que você tem impactado a sua geração, a sua família, a sua casa, o seu trabalho, a sua empresa? Como que você tem? Gente, isso é muito sério, porque essa característica de Estevão, ela reflete a característica da igreja. Isso que Estevão estava vivenciando era o ser igreja, era de fato o ser cristão, era ser de fato a cópia expressa de Jesus. Será que nós temos sido cópia de Jesus? Quem é que você tem copiado? Qual estilo de vida você tem vivido? O seu estilo de vida, será que tem agradado o Espírito Santo? Será que o seu estilo de vida tem agradado a Deus? É essas perguntas que nós temos que fazer e temos que, deixar de ser. Gente, precisamos olhar para dentro de nós e correr para Deus, largar da nossa realidade caída, furada, medíocre, e buscar em Deus, de fato, essa identidade real, que é a igreja, que é o papel da igreja, que é o estilo de vida que a igreja tem que ter, o caráter. Por isso que o apóstolo Paulo ele chama a responsabilidade de sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então como você tem sido? Como é que você tem, se dado? Qual testemunho você tem deixado expresso, claro, diante de todos que te cercam? Será que você tem glorificado a Deus, assim como Estevão estava glorificando a Deus? Ou será que você tem entristecido o Espírito Santo de Deus? É isso que nós precisamos trazer à nossa memória. É isso, essas perguntas que nós precisamos fazer. Estevão é alguém preparado. Estevão é alguém que preparou a sua vida para marcar a sua geração. Estevão foi alguém que viveu a sua vida em prol desse momento que ele está vivendo aqui. Ele deu tudo de si para viver esse momento extraordinário, de glorificar a Deus, de dar a sua vida, e de expressar, a maior alegria dele é expressar que ele é um discípulo autêntico, que ele está morrendo, mas por algo maior. É isso que nós precisamos saber. Então, Estevão aqui é alguém preparado, alguém que se preparou para marcar positivamente e exemplarmente a sua geração. Como nós temos marcado a nossa geração, gente? Como você tem marcado a sua geração? É isso que nós precisamos saber. O que Estevão está mostrando aqui, ele está dizendo, em todo o Antigo Testamento teve perseguição. É isso que ele está deixando claro ali para toda a cúpula de Israel, as autoridades, os religiosos. Ele está dizendo, olha, desde os nossos antepassados houve perseguição. Lembra de Moisés, que quando ele nasceu teve que ser jogado no rio, porque tinha mandado matar todos os recém-nascidos? Então é isso, sempre teve, sempre vai ter perseguição. Lembra dos profetas? Gente, isso é muito tremendo, o que ele está pregando é coisa tremenda, que os escribas, os fariseus ficavam, meu Deus, como esse cara sabe tudo isso? Então é isso que nós precisamos, deixar o mundo perplexo com tanto de graça que tem na vida da igreja. É isso que nós precisamos, expressar o perfume de Cristo, o caráter de Cristo, a imagem e semelhança do Cristo ressurreto. Quem você tem expressado? Qual é a expressão que você tem passado? Então, Estevão está dizendo exatamente isso, que em todo o Antigo Testamento sempre houve perseguição, e vocês continuam fazendo isso mesmo. Ele declara no versículo 51 e 52, vamos colocar para mim aí, por favor, capítulo 7, versículo 51 e 52, ele aborda, ele olha para os escribas, para os fariseus, se isso que vocês estão fazendo, fizeram com os nossos antepassados, e vocês continuam fazendo a mesma coisa, a mesma prática. Olha só o que diz o texto: povo rebelde, obstinado de coração e de ouvidos, vocês são iguais aos seus antepassados, sempre resistem ao Espírito Santo, qual os profetas e os seus antepassados não
qual os profetas e os antepassados não foram perseguidos? Eles mataram aqueles que prediziam a vida do justo, e de que agora vocês se tornaram traidores e assassinos. Gente, ele pegou pesado agora. Agora imagine, olha só o tamanho, gente, isso aqui é muito sério. Olha o tamanho da ousadia desse jovem, gente, diante do sinédrio, da maior autoridade de Israel ali. Gente, aqueles caras ali, era assim, ó, para eles mandarem apredejar um, era daqui para ali. E Estevão, cheio do Espírito Santo, não teve medo e rasgou o verbo diante deles, sabe? Olha só o que ele diz, a última frase: de quem agora vocês se tornam traidores e assassinos. Ou seja, vocês estão perseguindo e matando os profetas, os apóstolos, os discípulos. Vocês continuam nessa prática errada, perseguindo. Então, nessa hora da perseguição, é que a gente precisa se mostrar quem somos. Quem que você é na hora da perseguição? O que você faz quando você está sendo perseguido? Vamos aprender com Estevão. Olha o que ele faz, gente. Mas Estevão está cheio do Espírito Santo. Qual que vai ser a diferença se você estiver cheio do Espírito Santo? Na hora que você estiver sendo perseguido, na hora que estiver te ameaçando, na hora que estiver te caluniando, o que vai fazer a diferença é se você estiver cheio do Espírito Santo de Deus. Você não vai se comportar como um nascido na fé, sabe? Um bebezinho, não. Você vai ter o quê? Maturidade. Você vai ter o quê? Vida com Deus. Você vai estar maduro. Você vai saber como se comportar diante da afronta, diante do inimigo, com tamanha ousadia e intrepidez que Estevão, sabe, usou. Cheio do Espírito Santo, ele não temeu, gente. Quantas vezes eu e você tememos a afronta? Recuamos, não, vou por aqui, porque por aqui está muito difícil, eu não vou mais por aqui não, porque senão eu vou, não sei, pastor, eu me conheço, se eu continuar aqui, eu posso, sabe, perder a paciência. Ah, é? Você vai perder a paciência? Ah, eu pensei que você era, vou fazer igual aquela pergunta que Paulo fez, quando chegou naquela ilha. Gente, por acaso aqui tem o Espírito Santo? Tem o Espírito Santo aí, crente? É isso que é a pergunta que não quer calar. Entendeu? Então, gente, está difícil aqui? Encara. Pergunta para Jesus, esse é o caminho? Eu estou contigo, Jesus. A Bíblia diz que o teu caminho é a verdade e a vida. Então eu não abro. Eu não vou abrir, Senhor. Eu vou contigo e tu está comigo. Eu não vou temer. Esse negócio de recuar, Deus não tem prazer naquele que retrocede. Deus não tem prazer, gente. Então nós precisamos encarar. É difícil, não é fácil. Mas vamos encarar. Vamos ser firme com Jesus, e o Senhor vai te dar graça, vai te dar entendimento. Nessa hora aqui, Deus não deu só graça, entendimento, ousadia, poder. Deus deu muita coragem para Estevão. Ele estava ali encarando aqueles caras, cheio de poder, cheio de autoridade, e ao mesmo tempo cheio de amor. O problema da igreja é que quer encarar as coisas só com, sabe, com firmeza, às vezes com raiva, não tem amor. Você tem que ser firme, você tem que ser ousado, tem que ser, sabe, cheio do Espírito Santo, mas tem que ter amor. Se você estiver cheio do Espírito Santo, você vai ter amor. Ele vai expressar isso. Ao mesmo tempo que ele está cheio de ousadia, cheio de autoridade, cheio de intrepidez, sabe, cheio de conhecimento, mas ele está cheio de amor também. Vamos entender isso aqui. Olha só. Então Estevão está cheio do Espírito Santo. Nos versículos 54, coloca o 54, meu filho, para nós. Nós vemos uma coisa incrível, sabe, de arrepiar os cabelos. Olha só, quem fica de pé para Estevão? Olha só o 54. Ouvindo isso, ficaram furiosos. E o que? Reagiram, rangeram os dentes. Desculpa. Ouvindo isso, ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele. Gente, foi muita fúria. Eles ficaram irados. Eles não aguentavam mais ouvir aquela palavra. Aquele homem, aquele servo, aquele jovem cheio do Espírito Santo, falando desde a lei e os profetas, e não aguentavam mais. Então eles ficaram, rangeram os dentes de tanta ira. Sobe 55. Mas Estevão, cheio do Espírito, olha só a diferença. Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para ver o quê? Para o céu. E viu quem, gente? Viu a glória de Deus. E quem que estava de pé? Jesus estava de pé, gente. Olha só que privilégio. Quando você estiver passando por uma prova, por uma perseguição, e que tentarem te matar,
como mataram Estevão ali, olha quem vai estar de pé para te receber. Olha quanta honra. Jesus está honrando ou não está honrando Estevão? Lembra quem teve essa honra? Jesus, quando venceu a morte e o inferno, quando ele ressuscitou dos mortos. Nós vamos ver nos Salmos 24: levantai, ó portas, vossas cabeças, levantais, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Nessa hora Jesus estava vindo do inferno, com a chave da morte do inferno, para entrar no céu. Mas quem é esse Rei da Glória? É o Senhor forte e poderoso, o Rei da Glória. Levantai, ó portas, vossas cabeças, levantai-vos. Ou seja, todo mundo de pé, que vai entrar o Rei da Glória aqui, gente. Olha quanta honra, Jesus teve essa honra. E Jesus, o próprio Filho de Deus, está dando essa honra para quem? Para Estevão. Olha como é lindo isso, gente. Jesus fica de pé. Jesus em pé à direita de Deus, gente. Isso é muito forte, gente. Você já pensou? Você ser recebido, você enxergar na hora da sua morte o próprio Jesus, Filho de Deus, assentado e fica de pé ali, à direita de Deus Pai, para te receber. E isso é incrível, eu fiquei impactado lendo isso. Eu fiquei, meu Deus, que coisa linda. Mas Estevão está cheio do Espírito. No versículo 54 nós vemos Jesus ficando de pé para recebê-lo. Isso é incrível. Agora imagine uma cena comigo. Você já imaginou uma cena de apedrejamento? Naquele momento crucial que Estevão está sendo apedrejado, gente, você consegue imaginar? Nunca nós vimos uma cena de apedrejamento. Alguém ser apedrejado. Gente, deve ser uma coisa horrenda, terrível. Imagine a dor que Estevão estava sentindo. Que nas primeiras pedradas, ele está totalmente consciente. Tanto que ele vai fazer uma oração. A partir do versículo 60. Ele vai fazer uma oração, ele está lúcido. E as pessoas estão apedrejando o seu rosto, a sua cabeça. Imagina a dor dele. Imagina a dor que ele está sentindo. E para você ver o tamanho do amor que está no coração de Estevão, que ele não consegue odiar os seus assassinos. Olha o que ele diz no versículo 59 e 60. Enquanto apedrejava, pode colocar o 59 para a gente ler desde lá. Olha só, enquanto apedrejava Estevão, este orava. Olha como ele orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Que coisa linda, gente. O 60. Então caiu de joelhos. Na hora das últimas forças que ele estava sendo apedrejado, ele caiu de joelhos e bradou bem alto: Senhor, não os consideres culpado deste pecado. Olha que é isso, gente? Alguém que está sendo morto, assassinado, e consegue perdoar os seus assassinos ali na hora. Consegue dizer: Deus, eles estão me matando. É como se ele dissesse assim: Deus, eles estão me matando, mas nós amamos ele, Deus. Levanta outro discípulo, Deus, para pregar para eles. Quem sabe eles vão se arrepender. É você ter compaixão, é amor, até pelos seus assassinos, pelo seu perseguidor, pelas pessoas que estão te perseguindo, que estão te caluniando, te acusando. É isso que é a movimentação correta da igreja, gente. Que oração forte, que sabe, que toma a gente, que arrebata o nosso espírito para uma realidade que ainda não estamos vivendo, gente. Nós precisamos viver isso. Precisamos pedir do Senhor, ter fome desse amor que consumiu a vida de Estevão, gente. Sabe, isso é muito lindo. É o primeiro mártir da igreja, o primeiro martírio. É o primeiro discípulo que está morrendo. É o primeiro discípulo que está ali entregando a sua vida pelo amor da pregação da palavra de Deus. Ele não retrocede nem um minuto. Então, Senhor, não os consideres culpados deste pecado. E tendo dito isto, adormeceu. É isso, gente. Não importa aonde nós vamos chegar, qual vai ser o último recurso, não sabemos como vai ser o final da nossa caminhada. Mas uma coisa nós precisamos saber, ter convicção que nós precisamos completar essa carreira. Nós precisamos honrar esse chamado. Nós precisamos honrar essa finalidade que nós somos chamados, esse compromisso, esse ide de Jesus. Nós precisamos honrar isso, como Estevão está honrando aqui, gente. Por isso que Jesus ficou de pé para receber ele, porque foi muita ousadia, muita coragem. Como é que está a nossa coragem, gente? Como é que está a nossa ousadia? Como é que está a nossa preparação para encarar as perseguições desse mundo? Porque vai começar, gente.
Já já começam as perseguições, já já nós estamos vivendo os últimos dias dessa igreja, já já nós começamos a funilar para a última hora, já já nós vamos passar por isso que Estevão passou. Pastor, nós vamos passar por isso. A igreja, João recebeu a revelação dizendo: filhinhos, já é a última hora. O que é isso, pastor, a última hora? Nós estamos na reta final. Nós estamos para se cumprir o Apocalipse. Nós estamos vivenciando o princípio das dores, aquilo que Jesus ensinou aos discípulos. Sabe? Então é isso, nós não temos tempo mais para perder. Nós não temos mais tempo para ficar discutindo, para ficar se defendendo. Não, gente. Nós temos que ser igreja. Nós temos que avançar com tanta ousadia, com tanta convicção, cheio do poder de Deus como Estevão estava. Dessa maneira, com essa convicção, aí sim ninguém para a igreja. Tanto é que vai começar, vai dar início o capítulo 8, cumprindo o que Jesus falou lá em Atos capítulo 1. Que ele disse: olha, ficar em Jerusalém até que do alto vocês vão ser revestidos de poder, e ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia, em toda a Samaria, até os confins da terra. Então no capítulo 8 se cumpre isso, porque a perseguição da igreja vai ficar tão grande, depois da morte de Estevão, que vai dizer o texto, que os discípulos todos se dispersaram, exceto os apóstolos. Então os apóstolos ficaram todos em Jerusalém, depois da morte de Estevão. Mas começou uma perseguição tão grande. Aí Saulo de Tarso começa a perseguir a igreja, sabe? Levar presos os cristãos. E é uma coisa horrenda. E começa a se cumprir aquilo que Jesus falou. Porque os apóstolos todos ficaram em Jerusalém, mas os discípulos, que eram já milhares de discípulos, muitos discípulos, aquela pregação de Pedro, que ganharam 3.000 almas, a segunda 5.000 almas, mais as outras almas que já tinham sido ganhas através da mensagem de Estevão, e as outras mensagens que a Bíblia não relata, que o apóstolo Pedro também pregou. Então já eram muitos discípulos, e eles se dispersaram, vai dizer o capítulo 8, se dispersaram por toda Jerusalém, saindo por toda a Judéia, saindo por toda a Samaria, e ganhando os confins da terra. Aí se cumpriu o que Jesus falou. Lembra que quando Jesus estava subindo? Ele disse: olha, fica em Jerusalém, porque vocês vão ser revestidos do alto, de um poder, de um Espírito Santo, porque assim vocês vão ser minhas testemunhas. E assim aconteceu, gente. Então você está vivendo a palavra, você está se aprofundando na palavra, você está buscando ser igreja. É isso que Jesus quer, que nós nos posicionemos, sabe, como verdadeiros discípulos. Se arrependa, assim como os discípulos estavam ali a todo momento, orando, jejuando, buscando um direcionamento do céu, sabe, buscando uma capacidade espiritual do Espírito Santo, para eles continuarem o avanço da igreja. Qual tem sido, gente, a nossa preparação na oração? Eu insisto em dizer isso, porque é isso que vai mover a vida da igreja. A oração, o ministério da oração, o ministério da palavra. Quanto que você tem investido nisso? Porque só vamos ser discípulos, sabe, cheio do Espírito Santo, cheio do poder do Espírito, sem medos, sabe, com muita ousadia, com muita sabedoria, com muito entendimento, com muito discernimento, se nós estivermos cheios do ministério da palavra e mergulhados no ministério da oração. É só assim que as coisas espirituais, que o governo espiritual vai se manifestar na nossa vida como igreja. Não existe outro caminho. Se você está procurando até hoje outros caminhos, você não vai achar. De repente você acha vários caminhos, mas nenhum te leva a isso, porque o único caminho é Jesus. O único caminho é Jesus Cristo. Ele é a chave do acesso, sabe, de todo esse poder que a igreja tem à sua disposição. Só é você querer, só é você mergulhar. Fique de pé no seu lugar essa noite. Você que está com a gente essa noite, você que foi tocado pelo poder dessa palavra, que esse testemunho de Estevão mexeu com você, falou ao seu coração. Se até hoje você tem vivido uma vida sem comprometimento, sem se expor, sem buscar a presença de Deus, com preocupações, sabe, que não tem sentido, que não faz sentido,
que não faz o menor sentido, mas hoje o Espírito Santo coloca no seu coração aquilo que te faz sentido, aquilo que faz todo sentido, toda a diferença na tua vida. Você vai ver o quanto que Jesus te ama e o quanto que Ele quer mudar a sua vida. A partir desse dia, a partir dessa noite, o Espírito Santo, Ele muda a nossa história. Ele traz compreensão a cada um de nós, para que nós como igreja tenhamos posicionamento diante dEle, e agimos como igreja, e avancemos como igreja, porque essa é a vontade do Pai. Ver a sua noiva, a sua igreja se movimentando debaixo do poder e da autoridade dEle. Deus não tem prazer de ver uma igreja parada, de uma igreja fria, de uma igreja sem perspectivas, de uma igreja sem sonhos, sem anseios. Deus não tem prazer nisso, porque Ele chamou essa igreja para ser uma igreja cheia, para ser uma igreja destemida, uma igreja inabalável, invencível. Essa é a noiva de Jesus. Então, se você até o dia de hoje não tem vivido essa realidade, pastor, eu não tenho sido esse discípulo corajoso que nem Estevão, pastor, eu não tenho sido esse discípulo que não tem medo de entregar a sua vida por amor da palavra. Eu quero sentir essa coragem, essa ousadia. Eu quero mergulhar em Deus para me descobrir tudo isso que esses apóstolos, que esses discípulos viveram. Eu quero sentir isso. Se entregue hoje para Jesus. Se entregue hoje a Jesus e seja reconciliado, restaurado, redimido, restituído na presença dEle. Levante suas mãos assim comigo, ore comigo essa noite. Diga assim: Pai, eu reconheço que sou pecador, que dependo do Senhor. Eu reconheço que o Senhor é o único Senhor e Salvador da minha vida. Senhor, eu me entrego essa noite, eu me rendo aos teus pés, porque eu preciso de um novo começo, eu preciso de uma nova direção. Diga assim: eu que afastado estava, arrependido volto para uma nova aliança, para um novo tempo na tua presença, Senhor. Sinta agora a mão de Deus, o toque do Espírito Santo, restaurando, libertando você, curando você. Você que está enfermo, que está nos assistindo, coloque as suas mãos aonde está doendo, aonde você tem uma enfermidade, que agora Jesus te cura, Jesus te restaura, porque estes sinais seguiriam aqueles que crerem no nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus eu declaro cura na sua vida, cura no seu corpo, cura dessas enfermidades malignas. Seja curado agora de todo câncer, de todo caroço, de toda inflamação, de toda infecção. Em nome de Jesus, nós te repreendemos enfermidades, gastrites. Em nome de Jesus, você que está sentindo dores de cabeça, reumatismo, em nome de Jesus, seja curado, seja renovado pelo poder do nome de Jesus.